Vamos lá pegar nessa frase que é do Cesarino, ganhar-se mas pouco. Parece, já na altura em que ele proferiu, já seria para um disparate. Hoje em dia, então, é completamente absurdo. Alguém em boa razão é capaz de chamar ganhar-se mas pouco. Bom, então temos de contextualizar. E o contexto onde a frase é metida, a frase, e não é a frase, é o comportamento, é na vida. Senão seria uma contradição, o Mário Cesarino, ou eu, dizermos essa coisa, ganhar-se mas pouco, mas por outro lado, isto é uma frase, e por outro lado estamos a bichar fortunaças. Pronto, era uma contradição tremenda, uma aldrabice. Bom, não quer dizer que não houvesse muitos aldrabões. Epá, claro que sim, hoje também. Mas alguns não eram aldrabões. Pronto, ganhar-se mas pouco. No contexto daqueles anos 50, anos 60, em que isto é dito e vivido, em minha opinião, o ganhar-se mas pouco, esse pouco era o suplemento que se pagava por uma dose de liberdade possível. Vivíamos num contexto ditatorial, vivíamos no interior, no seio de uma ditadura, que se fazia particularmente sentir, por um lado, no terreno real, já se sabe, das associações de trabalhadores, sindicatos, essas coisas, camponeses, operários, coisas. Mas, por outro lado, a vigilância policial do Estado exercia-se na frente cultural. Pronto. Portanto, havia uma presença muito constante, deste aparelho repressor do Estado, fascista ou não quer classificar. Era um Estado ditatorial, vivíamos numa ditadura. Pronto. Então, quanto menos eu estivesse subordinado, por causa do meu salário, a um chefe, um administrador e coisa assim, mais eu me limitava, na minha opinião, nas minhas opiniões, na minha vida, etc, etc. O ganhar pouco significava, portanto, eu ter, com esse pouco, uma margem de liberdade que não teria noutras circunstâncias. E isto não ser uma retórica. Não, isto ser assumido. Então como é que vive com ela? Ninguém estava a perguntar, como era, nem que fosse preciso matar a tia, desce lá para onde desce. Se os valores mais altos que aqui se levantavam eram esses que podiam justificar o resto, vagabundo ou não, vivendo de bescates, disto ou daquilo, nos safássemos de qualquer maneira, sem estarmos presos, sem também cair naquilo que se podia chamar na altura, e hoje em dia é um bocadinho, não é assim tão referido, e é pena, que é dos escravos voluntários. Dos tipos que voluntariamente se escravizam por causa dos bons salários, que depois dá direito a ter o quê? Mais dinheiro para comprar mais tralhas. Mais dinheiro até para comprar mais grilhetas. Sim, grilhetas, sim, até os média, computadores, telemóveis, tudo mais. Estou a comprar, até para comprar coisas que me vão aprisionar. Sim, que me vão escravizar, num certo sentido. Aí, isto que eu estou a dizer, pode correr o risco de passar, ao fim e ao cabo, por, que bom era ser pobrezinho. Então era o que Salazar dizia, modestos e tal. Não se trata disso, eu aqui estou a falar de liberdade, e de liberdade também política. Essa liberdade política, na altura, é evidente que era uma arma de ataque. E também uma insubordinação, não é? Mesmo no interior da República das Artes e das Letras, que eram ocupados pelos tais sujeitos que bebiam, sei lá, uísque e a gente bebia bagaço, ou cerveja. Bom, o uísque é mais caro, coisa assim. Ou seja, havia uma oposição ao regime que o Pacheco escrevia um dia num papel, não importa aqui de reproduzir, que hoje também, de certo modo, se pode repetir. Oposição. Gajos bem vestidos, bem comidos, bem automobilizados e que depois têm esses, como é que é dizer, esse requebro espiritual, não é?
ser a favor das mais amplas liberdades e outras merdas assim, não é? Bom, onde é que isto pega? Onde é que isto pega com a ação volto a dizer, dentro da galáxia Gutenberg, que é aquela de que tive e tenho alguma experiência. Pronto, jornais, papel impresso, pronto. Onde é que pega? É agora que há particular pedalada dos aspectos económicos e economicistas que imperam sobre a própria filosofia sob a qual são produzidos os ditos órgãos culturais dos média. Agora com particular acuidade. Porque quando vai falhando a intervenção crítica, por cobardia, por desinteresse, porque as pessoas não foram formatadas para isso, quanto menos intervenção crítica houver, mais à vontade está o poder do dinheiro. Pronto. E a filosofia que vai presidir aquilo que depois passa por órgãos de informação cultural. Isso é uma pessoa como eu, com a experiência que eu tive de trás, é-me particularmente perceptível. Dou muito por isso. Sei ler jornais. Eu sei ver qual é a diferença que há entre uma intervenção crítica de um fulano sobre um livro, muito bom, muita estrela, ou assim, e se ele está ou não está a servir de veículo promocional do conglomerado editorial que determina aquela escolha daquele título, daquele autor e tal, naquele órgão. Pronto. É indireto, não se dá tanto por isso, passa por intervenção cultural e eu chamo-lhe a isso propaganda. Há conivência de todos? Não vou meter toda a gente que colabora nos jornais no mesmo saco, porque não é correto e levanta injustiças, não é correto. Compreendo que haja quem, no interior disso, vamos chamar-lhe de suplementos de cultura, pronto. Vamos admitir que o Y é um suplemento de cultura naquele jornal. Vamos admitir. Ou que a nova revista do Expresso, porque também tem televisão, tabernas gourmet, tem tudo, filmes, literatura, tudo gourmet. Vamos também entender que é tudo cultura também. Então toda a gente que colabora aí, é toda a gente conivente com isto? Não. Não é. Tal como eu, quando tinha de escrever para a censura, não estava a ser conivente com a censura, mas sabia que os meus primeiros leitores iam ser os censores. E aí suja-se a mão. A outra alternativa, nessas alturas, era eu não fazer coisa nenhuma. Às vezes era a minha tentação. Quem é que me manda a mim estar a dar o corpo ao manifesto? Quem é que me manda a mim? Merda. Às vezes tinha essas coisas. No dia seguinte passava-me logo. Mas também tinha esta. Eu podia não sujar a mão. Lá vou eu ter de escrever esta merda para o censor. A ver se o consigo enganar. E quase sempre, mesmo que o gajo desconfia que eu quero enganá-lo, corta logo. Basta desconfiar para cortar. Ora bem, vou meter toda a gente no mesmo saco? Não. E é por isso que aparece, às vezes, por vezes, ou no Expresso, ou no Público, ou coisa assim, ou até agora no Jornal Livre, no meio daquele universo tão fechado e tão by the book, aparece, sim senhor, uma tentativa de chamar a atenção para outro tipo de aventuras, pequenas aventuras de pequenas editoras, de autores que não estão fazendo carreira, não estão na vida para fazer carreira, e sim senhor, aparece, porventura, de vez em quando, aparece isso, que não corresponde, atenção, a nenhuma filosofia editorial. Não, pelo contrário, conseguem enfiar essa agulha naquele palheiro. Conseguem enfiar. Pronto. Há revelia até da filosofia editorial, chamemos-lhe assim, porque essa filosofia editorial não passa de uma filosofia comercial.
o que dá dinheiro ou aquilo que não dá dinheiro ao jornal. E isto é de uma estupidez total. É de uma estupidez e de uma violência mental. Porque não foi sujeito sequer à experiência. Aquela que o Duarte Pacheco Pereira dizia: a experiência é a madre de todas as coisas. Alguma vez experimentaram, no âmbito dos suplementos culturais, fazer de outra maneira? Imprimir a crítica a discos, livros, filmes e tal e tal. Já experimentaram? Para ver então se tinham público, se não tinham. O que é que podem perder? Anúncios? Mas o que é mais importante dentro do jornal? É o anúncio ou é o leitor? É o anúncio ou é a inteligência? Nem se põe, suponho que nem se põe isso nas cabeças. Nem pensam nisso. É tão natural que para se fazer um órgão tenha que ter publicidade e então ela é que manda. Ela é que manda. Sim, realmente ela é que manda. Chegámos a isto, depois do 25 de Abril, 40 anos depois, quem é que manda? Em exclusivo. O dinheiro. Estamos perante uma ditadura. Estamos perante uma ditadura e, portanto, esses raros indivíduos, escribas, que conseguem, dentro desta engrenagem, aqui e além, de vez em quando, ainda pôr um eco de que há, mesmo dentro do campo das artes e das letras, outras coisas que não se pautam por esse determinismo, pronto, se pudessem fazer uma reflexão, porque é que é dada a ênfase aos romances, em detrimento, por exemplo, ou à revelia da poesia. Porquê? Ora isto, que hoje é comum em toda a sociedade portuguesa, é comum na política, é comum nas empresas, é comum em todo lado, e eu gostaria que, ao menos no campo específico da intervenção cultural, nesse campo específico, enfatizando eu que a intervenção cultural é determinante para um povo que se queira adulto e civilizado, pronto, e inteligente, aí dói-me. Mas dá-me a impressão que essa outra gente que ainda consegue isto ou aquilo está sujeita a um rolo compressor. E dá-se o seguinte paradoxo. A quem acreditou que o 25 de Abril trazia com ele a liberdade de pensar, de agir, de opinião, isto e aquilo, não é? Se agora eu vou verificar como é que é aplicada essa liberdade, na verdade, para mim, é desolador. Não a vejo. Não posso deixar de não citar o seguinte. Quando na Odisseia eu vou publicar a crítica de circunstância, atenção, crítica de circunstância de Luís Pacheco, a minha admiração de Luís Pacheco foi por esta. Aí estava um gajo marginal aos jornais, às editoras e tudo mais, que em papéis, em folhetos, nisto e naquilo, foi tendo uma intervenção crítica direta, com os nomes, não era coisas vagas que andam no ar, não, abstratas, não, os nomezinhos nomeados. Pois nessa edição, tivemos o cuidado de escolher uma frase para a contracapa. E escolhemos o António Maria Lisboa. Já não recordo bem, porque havia duas frases dele. Qual foi aquela que pusemos na contracapa? Se foi a crítica, eis a razão da nossa permanência, António Maria Lisboa, ou a crítica, eis a nossa função positiva. Pronto. O que era desde logo acentuar que o exercício crítico, tal como vinha de trás, com os diabos, vamos percorrer a história da nossa filosofia, da literatura e tudo mais, e encontramos, para além do século XIX, tão conhecido, as farpas, os gatos, por aí fora, não é? Mas até para trás, os Nicolaus Tolentinos, os Bocages,
e aqui estamos no campo da poesia, mas uma poesia brava e interventiva, ainda mais para trás, as cantigas de escárnio e de maldizer, única real tradição da poesia portuguesa, pois, eminentemente crítica, e depois já próximo de nós, não é? Depois dos Essas e tal, o António Sérgio, com os seus ensaios, que está malta a ler o Sérgio, pronto, concordando ou não, mas aí estava um intelectual que se debruçava sobre o país com uma reflexão crítica, e até gajos da política, Cunha Leal e outros gajos assim. Isso desapareceu totalmente. O Eduardo Lourenço, antes de ser o Totem, que agora é... Mas também o Eduardo Lourenço, das heterodoxias, foi exercendo uma atividade crítica. E agora vamos para os poetas. O José Régio, paralelamente aos livrinhos dele de poesia e tudo mais, tinha uma ação na revista Presença e depois nos jornais, assim a esse lado, de intervenção crítica sobre a poesia e não só. Isso perdeu-se. Perdeu-se para grande prejuízo das gerações. Perdeu-se. E perdeu-se submerso por essa cupidez não é? E estupidez, que é uma associação explosiva. Quando se junta a ganância à estupidez, dá a merda de país em que estamos. Ganância e estupidez. É explosivo. É pior que a bomba atómica. Pronto. Primeiro dói-me chamar suplementos literários a coisas que ponho logo de reserva. Misturangar tudo. Tudo dentro do mesmo tacho. Não. Com certeza que não. Pronto. E tornam-se os produtos híbridos, não é? Que o Alexandre O'Neill diria, são coisas em forma de sim. Uma coisa em forma de sim. Parece um suplemento cultural que a gente vai a ver, não é. É propaganda. E às vezes não é tanto propaganda, também é propaganda dos conglomerados livrescos. Claro. Mas não é só. Onde pinga mais dinheirinho é, por certo, por exemplo, nos disquinhos. Pois é. As editoras discográficas têm um peso económico, porventura, superior ao dos livrinhos, poesia ou romance. Exato. E a produção agora maciça de DVDs e merdas assim do cinema também, quer dizer, não há exceção. E pior do que tudo é que as pessoas acham que é natural. Isso é que é o pior de tudo. É natural. Com coisas assim, temos de fazer pela vida, é natural, fazer pela vida. E sempre se disse que era fazer pela vida. A PIDE não fazia pela vida. Os PIDes não tinham família, filhos e tal. Tinham, então eram humanos. Também quem é que os mandava ter aquele emprego? A torcionar os outros? Não se punham aí questões da natureza moral? Não. E por isso sempre houve e continua a haver sabujos que se aproveitam destes arquétipos banais, as banalidades de base, desta que todos temos de fazer para a vida, portanto é natural, é tudo natural. E realmente, se no Jornal Público, e de quem é o Jornal Público? É de um pobrezinho, coitadinho, que se o Jornal Público não tiver aqueles anúncios lá do Y, ainda vejo o gajo a ter de ir para a misericórdia. Como é que aquele senhor, é claro, o que pode estar na biografia oficial é que ele é um bom trabalhador, trabalha muito. Bom, há milhões de trabalhadores aqui em Portugal que trabalham muito também. Trabalham muito. Tem dinheiro, não. E, portanto, não posso dizer que ele tem muito dinheiro porque trabalha muito. Pronto. E como é que tem muito dinheiro? Como é que acumulou? É sabido que um gajo que nasceu, não sei onde, lá na província, e que depois, patrocinado por um banqueiro
e dono da Sonai, que tem uma pequena fábrica de aglomerado de madeira. E o tipo tirou um curso de Engenharia Química, por causa dos aglomerados de madeira, e com o 25 de Abril, de um momento para o outro, o homem toma posse da Sonai e depois, como é um grande gestor, administrador e merdas assim, tornou-se um dos homens mais ricos e mais poderosos de Portugal. Não nos vamos interrogar sobre isso. Pronto, é como o filme do César Monteiro, um dia vai ali no jardim e encontrou um baú cheio de moedas e de ouro. Ele encontrou um baú e de repente fica dono da... Esse baú estava cheio das ações da Sonai, que era da família Cupertino de Miranda. Encontrou aquilo por acaso e tal. Não nos vamos interrogar sobre isso. Vamos dizer uma coisa. É que um homem com aquele poder, na secção média, é disso que estamos aqui a falar, ou seja, do Jornal Público, a filosofia não podia ser esta. Também ali, ele até disse que aquilo dá prejuízo e que, como ele não gosta de perder nem a feijões, já anunciou a morte possível futura próxima do Jornal Público. Acaso não seria útil, culturalmente útil, os tais órgãos de informação, os tais suplementos literários, terem outra atitude, outra leitura, estarem atentos a isso e até poderem cheirar? E se de repente aparece, é absurdo, mas vamos supor que aparece um Rambo e que ninguém dá por isso. Isto é uma metáfora, claro. Eu costumo dizer que não apanho Rambos a sair à esquina, choca um Rambo. Mas vamos supor que no meio daquilo tudo, aparece realmente um caso, ou dois, ou três, em absoluto excepcionais. Ninguém dá por isso. Não há eco. Não há atenção, não há eco. Se calhar não é porque a pessoa diz, é escusado porque depois o editor, lá, o responsável, não sei o quê, ou não dá espaço, ou isto ou aquilo. Há um constrangimento. Noutros termos, é uma forma de censura. É uma forma de censura. Que já não tem nenhum, ou em princípio não tem nenhum cariz ideológico, pronto, mas que para todos os efeitos dá o mesmo resultado. E eu duvido se não tem cariz ideológico. Não tem cariz programático, claro. Não tem cariz de clara dimensão partidária. Claro que não. Mas tem ideologia por trás? Tem. Até aí como é que se chama essa ideologia? Capitalismo. Do qual, mas que é um capitalismo que me dizem ter rosto humano. Estou quase a chorar com esta do rosto humano. Nunca dei por isso. Mas vamos admitir que o explorador, ao explorar o outro, ou aquela canção do Chico Buarque, não é? Da lágrima a cair do torturador, como ele sofre torturar o outro, não é? Chama-se capitalismo. Tucure. E é isso que também determina a ação das editoras, dos livros, não é? Dos jornais, de tudo. Venham as exceções. E vamos dar mais atenção, se possível, a essas exceções. Certo. As 2 vezes fui agora ao Porto, topei. Sei lá, nasceu aquela coisa, sismógrafo, são 2 salinhas, vão fazendo também umas coisas com o tal Rui de coisas artesanais, isto e aquilo, de tipografia. Depois fui ao Homem do Saco, do Gatos, Saco de Gatos. Também uma coisinha pequena, um pequeno bar, mas onde se juntam uns tipos para dizer umas coisas, umas larastas, uns poemas e tal. Estou atento a isso e acho que era um trabalho que seria útil fazer um levantamento destas pequenas coisas um pouco espalhadas pelo nosso país. Necessariamente têm passado pelo meu conhecimento. Há alguns poetas e personalidades muito do meu agrado e aí cimentarem-se fidelidades, lealdades, companheirismos, amizades, que dão para a vida e para a morte, que nunca mais se perdem, não é? Mas que são exceções
epá, numa panóplia que nunca mais acaba de a revistas, literatos que flutuam, umbilicais, eu sei lá, e onde eu não sinto ao chegar ao meu conhecimento, aquela, não encontro pessoa lá dentro, não encontro, e agora vou citar o Herberto Helder, não encontro drama, inferno. O Herberto, nos seus melhores momentos, classificava as obras de arte, literárias ou não, desta maneira. Obra de arte só uma, a que tem inferno. Ai, não tem inferno? Então poderá ser qualquer coisa, mas a obra de arte não é. Associando, portanto, a produção de um poema, de um romance, eu sei lá, de um texto, uma pintura, o que quer que seja, a um inferno. Encontra-se a pessoa, e ao encontrar-se a pessoa, encontra-se também a circunstância que faz com que essa pessoa, de facto, não esteja muito contentinha, por não ter razões algumas de o estar. Pronto. E, portanto, aquilo que faz reflete, tem de refletir esse inferno interior. Pronto, então a coisa agarra-me. Então aí agarra-me. Pronto, isto sim senhor, encontro a pessoa, encontro nervo e tal. E ao encontrar isto, quase que posso dizer que se me torna subalterno, secundário, o primor estilístico. Porque não falta quem tenha muita habilidade para as modas e bordados literários, entenda-se. Não falta aí, as faculdades de letras devem estar a parir uma quantidade de rapazes e raparigas com muito jeito para as letras e que, portanto, muito legitimamente, até querem fazer carreira disso. Carreira! Dentro do meu espírito é incompatível a posição de um poeta com esta coisa da carreira. O poeta não tem carreira, pá. Que anda para aí aos trambolhões, caiu não sabe de onde. Ele próprio não sabe muito bem como é que sabe governar. Carreira nas letras. Não sei, mas eu ia dizer que me é uma coisa repugnante. A palavra talvez seja muito forte. Talvez seja forte demais, não sei. De qualquer modo, provoca em mim um impacto muito negativo. Muito negativo. Da carreira das letras. Transformando, portanto, o artista... pois, porque, vamos lá ver, ainda sou daqueles jurássicos que entende a literatura como uma das belas artes. Sim. Logo entende que todo e qualquer escriba entende na sua qualidade de artista. É um artista. Artista. Não é um artista, não é um artista. É um artista. Cultiva para bem dele, ou melhor, para mal dele, cultiva aquela arte. Mas é um artista. Logo, a maior parte das coisas que depois eu leio dos tais profissionais estão ali para cumprir, ao fim e ao cabo, um ofício. Têm contratos, fazem viagens, almoços e jantares, aqui e lá, têm prémios ou não têm, roem na casacos dos outros, são corporativos e deixam de o ser, eu sei lá. Fazem pela vida e tudo. Estou de fora, não tem nada a ver com isso. É um espetáculo não raro para mim deprimente. Se um tipo pega na revista agora da Colóquio Letras, que a Gulbenkian manda-me aquilo, agora nem abro. Ou folheio o Jornal de Letras e Artes. Se aquilo são retratos da República das Artes e das Letras em Portugal, não apetece realmente ser português. Um gajo tem que partir a cavalo, não sei para onde, mas para muito longe desse território. Muito longe. Pronto. Daí os meus escrúpulos, a palavra é esta, em, de uma maneira ou de outra, poder ser apanhado, sei lá, dentro dessa rede. Não, decididamente há um engano qualquer. Assim é que,
também eu oscilo entre um certo tipo de pessimismo, de niilismo, por não estar a ver no meu país nenhuma saída que eu pudesse, sei lá, participar, aplaudir, não vejo. Por outro lado, isto por um lado, não sou capaz, não tenho elementos suficientes para poder ser otimista. Mas por outro lado, ao ter estes pequenos sinais, certos curtos sinais, ainda me vou alimentando disso, de certos curtos sinais. Porquê? Porque o próprio etc. nasceu sem nenhum tipo de ambição. Foi um certo curto sinal, uma coisinha, feita por amigos, uma coisinha. Não esperámos dessa coisinha, nunca esperei que essa coisinha pudesse durar tanto tempo. Agora, para essa coisinha existir e ser compatível com idiosincrasias e opções de muita gente, houve sempre o seguinte: eu sei que há muita merda, chove muita merda lá fora, muita, mas não quero é que caia aqui dentro deste espaço, um só pingo de merda. Aqui não. Isto é limpo como a liberdade, é limpo. Pronto. Nasceu sem ambição, não a tem, tem a durabilidade. Não nasceu para ser um conglomerado editorial, não nasceu para produzir por produzir, se não produzir não tem mal nenhum. A própria revista chegou a ter um slogan: sai quando sai, quase sempre não sai. O único quinzenário do mundo que não é publicado quinzenalmente. Cultura QB, numa atitude ao mesmo tempo, portanto, de contracultura e de coisas assim. Ela nasceu purinha, sim senhor, nos seus objetivos críticos. A revista era eminentemente crítica, embora eu aí é diferente, porque aí a última página aos poetas, Luísa Neto Jorge, Gilberto, Rui Belo e tal. Pronto. Mas ela, na verdade, não foi pautada por interesse económico, não senhor, nem foi, não houve nunca tentações dessa natureza. Quer da minha parte, quer de toda a gente que finalmente colaborou aqui.